Você encontrou? Juízes, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Até o versículo de número 4. Nós estamos já há algumas semanas margeando a história de Sansão no capítulo 13. Eu preguei em domingos o capítulo 13, falando de um chamado que Deus tinha para uma família, num período de declínio espiritual, num período onde a sociedade do povo de Deus, ao invés de crescer espiritualmente e aprender com as ações e as intervenções de Deus através dos juízes, eles estavam piorando e servindo aos deuses dos povos cananeus. E por isso eles sofriam agora nas mãos dos filisteus. Deus chama um líder, um juiz, desde o seu ventre. E traz a ele um chamado especial de consagração, onde ele libertará e começará o trabalho de libertação de Israel das mãos dos filisteus. Mas, ao olhar para a história bíblica, você perceberá que Sansão é mais do mesmo. Sansão é igual a todo o povo de Israel. A vida dele ilustra a forma de pensar do povo de Israel. Ilustra e é um retrato da forma de viver do povo de Israel. O seu juiz, Sansão, é um arquétipo do que significa todo o povo de Deus naquele período. Ele reflete a condição espiritual de Israel. E qual era a condição espiritual de Israel? Juízes 17:6 diz que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um fazia o que era certo aos seus olhos. A tradução literal usa, cada um fazia o que achava certo ao seu ponto de vista, a sua própria maneira de ver as coisas. Era assim que Sansão vivia. O juiz prometido e consagrado desde o ventre se mostra uma grande decepção. Ao ler o capítulo 15 e 16, nós vamos perceber o quanto Sansão decepciona. O quanto ele está longe de seguir o propósito do seu chamado. O quanto ele mais se parece com o povo que Deus está corrigindo através dos filisteus. Ao invés de Sansão lutar contra os inimigos, Sansão deseja se unir a eles. Ao invés de Sansão querer a terra prometida como sinal da aliança, Sansão quer dividi-la com aqueles que Deus rejeitou. Por isso eu separei um tema: vivendo com o inimigo. Vivendo com o inimigo. E assim Sansão conduziu toda a sua vida. Tinha um chamado especial, mas preferiu viver em acordos, em união com o inimigo. E eu gostaria de destacar aqui 3 pontos sobre o perigo de viver com o inimigo.
ou as consequências de como fazer para viver de acordo com o inimigo. 3 negativas que eu gostaria de afirmar. Se você fizer isso, você estará vivendo com o inimigo. Você estará agindo como Sansão. Primeiro deles, não viva por impulso. Não viva por instinto. Cuidado. Olha o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Eu quero destacar, não vou ler todo ele, eu quero destacar algumas frases. Desceu Sansão a Tina e vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, ele viu uma mulher, uma filha dos filisteus. Versículo 2, ele chega para o pai e para a mãe e diz: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, eu quero ela como esposa. Sansão vivia por impulso, por instinto. Sabe qual é a primeira palavra que Sansão pronuncia no livro de Juízes? Mulher. Safadinho. A primeira palavra que sai da boca de Sansão, mulher. Na tradução do hebraico, eu não sou muito bom no hebraico. Eu sou melhor em japonês do que em hebraico. Brincadeira, irmãos, aqui hebraico é muito difícil. Eu conto com a ajuda de dicionários, muitos dicionários, e muitos teólogos exegetas. E aí eu consigo fazer alguma coisa. Nunca sozinho. Mas seria uma tradução mais ou menos assim: mulher eu vi em Tina das filhas dos filisteus. Mulher eu vi. Porque o texto hebraico ele é escrito diferente do português. A primeira palavra que sai da boca de Sansão, mulher. Eu vi uma mulher, quero ela como esposa. O grande juiz dos filhos de Israel contra os filisteus age sempre por instinto, um instinto sensual, um instinto e um impulso sexual. Sansão olha uma mulher estrangeira e a deseja. E o primeiro ato relatado no livro de Juízes é que ele queria uma mulher. E não podia ser dos filhos de Israel. Ele vai repetir isso com tanta ênfase. Versículo 1 ele fala que viu a mulher. Versículo 2 ele diz que viu a mulher. No versículo 7, desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. A gente não leu o versículo 7, mas ele acaba convencendo o pai e a mãe dele. Ele desce até a cidadezinha de Tina e se agrada daquela mulher. Sansão vive e reage a instintos. Pelo que ele vê, ele viu a mulher. Ele viu uma mulher. E pelo que ele sente, se apaixonou, se encantou, desejou. Quem vive por instintos, quem vive por impulso, vive como o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O problema é que os nossos impulsos e os nossos instintos são perigosos. Eles são uma armadilha para o nosso coração, porque eles nos conduzem ao erro, muitas vezes. Conduzir toda a nossa vida pelo impulso é a frase moderna de viver ao bem-dará. Faço aquilo que me der na cabeça. Era assim que o povo de Israel vivia, era assim que o seu juiz, o chamado para ser o libertador, também conduzia a sua vida. Ele é guiado e orientado pela sua ótica. E aí eu fiz uma outra tradução. Ele usa, quando ele vai falar que ele gostou da mulher, no versículo de número 3, o pai dele dá uma repreensão: meu filho, tanta mulher aqui entre as tribos dos seus irmãos, do povo de Deus, você vai procurar lá uma dos incircuncisos. Lá no versículo 3, olha o que Sansão disse para o pai: toma-me esta, porque só desta me agrado, estou apaixonado. Estou comendo um caminhão de esterco por essa mulher. A Bíblia em português,
e algumas traduções, ela omite a palavra olhos nesse versículo e nessa palavra de Sansão. No texto original, ele não diz só desta me agrado. Sabe a palavra que ele usa? No original, ele diz mais ou menos assim: ela é a certa aos meus olhos. Ela é a única boa aos meus olhos. E a gente lembra, tenho falado muito disso e tenho sido repetitivo. O nosso ponto de vista não é suficiente para declarar o que é certo e errado. O povo de Israel vivia sobre a ótica da sua ação, sobre a sua própria cosmovisão. E por isso, o que eles faziam? Eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Eu acho um prejuízo a palavra na tradução em português não aparecer olhos, porque fica muito bem claro a teologia do livro, a doutrina que o livro quer transmitir aos leitores originais. O povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos, e Sansão se apaixona, porque aos olhos dele, ela é a melhor. Você pode se apaixonar e amar a pessoa errada. Você pode se apaixonar e amar quem Deus não quer que você ame. E tudo isso por causa do seu ponto de vista. Por causa do seu estilo de vida, que vive uma vida por impulso. Cuidado, não viva com o inimigo. Por que a mulher dos filisteus não servia para Sansão? Essa é uma conduta, a conduta de Sansão, natural ao incrédulo, não ao povo de Deus, natural ao não salvo. O apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 1 da carta de Romanos, no versículo 24, diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, às suas concupiscências e ao seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26 de Romanos 1, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Sansão vivia como ímpio. Ele era levado às suas paixões, aos seus impulsos sensuais, sexuais, de visão limitada. Não seja conduzido por instintos, por impulsos. E o maior modelo que nós temos é Jesus. O nosso Senhor Jesus é melhor e maior do que Sansão. Ele é o verdadeiro juiz. Por quê? Porque ele não segue a sua vida aos impulsos. Ele entrega a sua vida aos decretos e à vontade do Pai. No ministério de Jesus ele diz: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha. No jardim do Getsêmani, Jesus está pressionado pelo castigo físico que ele receberá, pela dor que ele irá sentir, pela crueldade com quem ele será tratado. Jesus sente todo o peso também espiritual, porque no momento da cruz, Jesus receberá toda a punição pelo pecado do homem, todo o juízo de Deus, da ira de Deus, sobre a queda, sobre a desobediência, e ele sabe disso. E por instinto natural, Jesus sofre, agoniza, sua gotas de sangue. Por impulso natural, Jesus chora, sofre. Mas a oração de Jesus no Getsêmani não é uma oração movida por impulsos. É uma oração que busca os decretos da vontade de Deus. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Não viva por impulsos. Porque viver por impulso, por instinto, ao acaso e ao acaso do seu coração, vai fazer com que você viva uma vida dominada pelo inimigo. Em comunhão com o inimigo.
Segunda negativa sobre viver com o inimigo. Se você não deseja viver com o inimigo, não seja desobediente. Não seja desobediente. Sansão tinha um chamado lindo. O anjo do Senhor apareceu, o próprio Deus, apareceu para os seus pais. Fez um propósito de aliança e consagração aos propósitos de serviço a Deus. Os seus pais experimentaram da graça, mas Sansão foi desobediente. O versículo de número 3. Seu pai, ao ouvir aquilo tudo, o filho que eles esperavam no ventre da mãe, que eles criaram um menino, com todo aquele voto rigoroso que o voto de Nazireu exigia, todo aquele cuidado com Sansão, de repente pega um caminho e se engraça com a filha dos inimigos. Você pode achar, essa história não é nova, Romeu e Julieta conta sobre isso, mas é mais grave do que isso, porque Sansão quer viver como o inimigo vive. Ele está acostumado, ele reflete a visão de todo o povo de Israel. Olha o que o pai de Sansão fala para ele, versículo 3. Porém seu pai e sua mãe, os dois juntos, lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vá tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? É uma reprovação dos pais. Seus pais alertam ao perigo, e qual é o perigo? Do jugo desigual, da desobediência à lei de Deus. Quando eu falo a palavra jugo desigual, eu sei que eu posso gerar um desconforto. Eu sei. Mas jovem, presta atenção no que as Escrituras dizem. Nosso coração, os nossos impulsos, os nossos desejos, os nossos instintos, a nossa visão, admira a beleza, deseja carinho, afeto. Os nossos impulsos, quem aqui já não se sentiu atraído por um gostoso perfume? Sansão, premeditadamente, sabendo disso, ouvindo o que os seus pais estavam falando, resolveu desobedecê-los. Eu quero essa, aos meus olhos, essa é a melhor, não importa o que vocês estão falando. Não importa. A palavra dos pais de Sansão, ela faz muito sentido. Ela é baseada em Êxodo, capítulo 34, versículo 15, versículo 16, onde na lei de Moisés, Deus fala sobre a entrada do povo de Deus na terra prometida, ou seja, na terra onde Sansão mora hoje, a terra dos cananeus. E lá eles falam: olha, não façam aliança com os povos de lá, porque eles são idólatras. Eles não me conhecem, eles não me temem. Aí no versículo de número 15 e 16, olha o que Deus diz, de Êxodo 34. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convida e coma dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, se prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Jugo desigual. É disso que o pai de Sansão está falando. Obedeça a lei, meu filho. A lei dizia para a gente não entregar os nossos filhos para os filhos dos cananeus. E você está procurando uma esposa lá? Sansão faz pouco caso. Ele é desobediente. Ele não considera os conselhos e a autoridade dos seus pais. E eu gostaria de falar aos filhos aqui presentes, filho eu que já fui, sobre o 5º mandamento, que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3 diz, e quero dizer isso principalmente aos jovens, que estão procurando namorada, que querem namorado, não é errado não,
Não é errado. A Bíblia não usa a expressão namoro, porque isso não faz parte da cultura em que a Bíblia foi escrita na época. Os casamentos eram arranjados. Mas a Bíblia fala sobre princípios que nos conduzem a nos envolver com outras pessoas para o casamento, para uma vida a dois, para uma vida íntima. E aqui fica uma lição importante: ouça os seus pais, honre os seus pais. Efésios 6, de 1 a 3 diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a sua vida sobre a terra. Sansão não fez isso. Ele agiu com desdém. Estou nem aí para o que vocês pensam. Aos meus olhos, essa mulher é a mulher. Eu tinha um amigo que arrumou uma namorada e ele mora em Curitiba. E uma vez essa namorada foi visitá-lo e bateu que eu e o presbítero Targino estávamos numa reunião do Supremo Concílio. E ele apresentou a namorada, que tinha mentido para os pais, dizendo que estava na casa de um tio, para estar com ele escondido em Curitiba. E quando ele me contou isso, eu falei: você é muito burro. Você é muito burro. Porque se ela mente para os pais que investem nela, que bancam ela na faculdade, que vestem ela, se ela mente para os pais que a amam antes dela nascer, que investiram em amor, carinho e cuidado, se ela mente para pessoas tão importantes, um dia ela vai tratar você desse mesmo jeito. Não desobedeça a seus pais. Isto é uma evidência de que você está se comportando como inimigo e vivendo como inimigo. Sansão desobedeceu à lei de Deus quanto o jugo desigual e desobedeceu aos seus pais. Que estilo de vida, não? Mas o que me chama mais a atenção, irmãos e irmãs, é o versículo 4. O miserável do Sansão, desobediente, impulsivo. Aí chega o versículo 4 e diz assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Ei, bicho, espera aí. Pastor, o senhor está pregando aqui tudo e tudo, de repente você olha para a Bíblia, Deus, isso vinha do Senhor. Para quê? Olha o que o versículo diz. Versículo 4 de Juízes 14. Pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Esse versículo nos ensina duas coisas sobre a soberania de Deus e a desobediência humana. Eu vou repetir isso de novo. O versículo 4 nos ensina duas lições importantes sobre a soberania de Deus e a desobediência humana. Ou seja, a responsabilidade do homem. A primeira delas é que a responsabilidade do homem não interfere na soberania de Deus. A participação do homem não muda nada no que Deus quer realizar, nos seus decretos, na sua vontade soberana e eterna. Deus há de fazer. Independente do pecado humano, independente da vontade humana. Foi assim com Jonas. Hoje pela manhã, alguém na igreja deu exemplo. Deus queria salvar os ninivitas. O profeta que Deus chamou não queria que eles fossem salvos. Ele pegou uma passagem para o lugar errado. E hoje de manhã eu brinquei que Deus chamou um Uber para ele, um grande peixe, e fez ele ir para Nínive. Não teve jeito. E mesmo ele fazendo birra lá em Nínive, pregando de má vontade, fazendo beicinho, Deus salvou aquela cidade. Sabe por quê? Porque a minha desobediência, a sua desobediência, não interferem na soberania de Deus. Louvado seja Deus por isso. Segunda lição. Nem os pecados humanos, nada vai atrapalhar cumprir o propósito de Deus.
Segunda lição: ainda que a providência de Deus inclua o mal, como Sansão estava fazendo, ele estava desobedecendo a lei de Deus, desonrando os seus pais, ainda que os propósitos de Deus inclua dentro destes propósitos, desses decretos, o mal e as ambiguidades morais que Sansão tinha, isso não justifica o pecado. Sansão não pecou porque Deus queria que ele pecasse. Sansão pecou porque ele era pecador, desobediente e impulsivo. A responsabilidade humana também nos ensina que nós somos pecadores e merecemos o juízo de Deus. E isso não atrapalha a soberania de Deus. A diferença é saber como eu estou vivendo. Com o inimigo? Como o inimigo? A soberania de Deus vai realizar, independente dos meus erros, dos meus pecados. Sofrerei as consequências. Se você continuar lendo e acompanhando esse sermão, nos domingos posteriores, você vai perceber que Sansão sofrerá consequência, as pessoas que cercam a Sansão sofrerão consequências, a família dele, o povo de Israel, todos. Por quê? Porque Sansão era impulsivo e desobediente. Desobediente ao Deus e à lei, desobediente aos pais. Jesus é o nosso maior modelo de obediência, irmão. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8: em tudo ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em tudo ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é um juiz melhor e maior, porque ele obedece ao Pai e nos guia num caminho de obediência. Onde a soberania de Deus leva o seu povo? A obediência. E o nosso líder maior é Jesus. Terceira e última negativa. Vocês estão comigo? A primeira é que Sansão vivia por impulso, os instintos dele. A segunda é que Sansão era desobediente. E a terceira, não negligencie, não despreze a aliança com Deus. Não despreze a aliança com teu Deus. Posso chamar a atenção dos irmãos aqui para uma palavra que o pai e a mãe de Sansão usa no versículo 3? Eles perguntam: meu filho, você vai casar com a filha dos filisteus, daqueles incircuncisos? Quero chamar a sua atenção para a palavra incircunciso. E vou aproveitar para relembrar ou para explicar para aqueles que não sabem o que é uma circuncisão. A circuncisão é uma operação cirúrgica no prepúcio do órgão masculino. É como se fosse a atual operação de fimose. Ok? A circuncisão era um sinal que Deus pediu para o povo de Israel, os filhos de Abraão, um sinal da aliança. Ou seja, o povo de Deus, o povo que tinha comunhão com Deus, o povo que tem uma aliança com Deus, vivia num relacionamento pessoal com Deus, e com o seu chamado para os filhos de Abraão, eles eram circuncidados. Eles tinham o sinal da aliança. Você vai encontrar essa ordem de Deus lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 2, por exemplo. Eu vou ler algumas partes de Gênesis 17, que é quando Deus chama Abraão e fala: ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Nós vamos fazer uma aliança, Abraão. Versículo 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 7 de Gênesis capítulo 17: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Descendência envolvia os filhos de Abraão, que ele ainda não tinha, que era Isaac, que iria nascer.
entre mim e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Versículo 8, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Percebe como a palavra descendência aparece? Os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Todo macho entre vós, versículo 10, será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Quando o pai e a mãe de Abraão, de Sansão, chega para ele e diz: aqueles incircuncisos, você vai casar com a filha dos incircuncisos. Eles não estão xingando. Eles estão lembrando Sansão, que Sansão está escolhendo uma vida fora da aliança com Deus. Justamente aquilo que Deus proibiu em Êxodo 34. Eu quero falar um pouco mais sobre jugo desigual, tudo bem? Quando nós falamos de jugo desigual, nós precisamos entender que jugo desigual não é a mesma coisa que casamento interracial. Muitas pessoas confundem isso, porque ao ler a Bíblia, às vezes passa-se essa impressão. Os judeus não podiam se casar com os filisteus, não se podiam casar com os amorreus, eles deveriam casar-se só entre judeus. Passa-se essa impressão. Mas se você ler a Bíblia, por exemplo, a mulher de Moisés não era judia, Zípora. Ela não pertencia ao povo de Israel, mas ela cria, acreditava e entregou a sua vida dentro dos propósitos da aliança. Quando Moisés esteve na presença de Deus, Deus até quis matá-lo, e Zípora rapidamente pegou uma pedra, entregou na mão de Moisés e fala: corta o prepúcio, faz este sinal da aliança com Deus. Zípora era de uma outra etnia, mas era fiel à aliança. Então, jugo desigual não é a mesma coisa que casamento interracial. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não proíbe isso. Do que a Bíblia fala quando fala de casamento em jugo desigual, ou namoro, ou qualquer tipo de jugo, sociedade, amizade? O jugo envolve um relacionamento muito próximo. A Bíblia está falando sobre casamento interconfessional. Quando a Bíblia fala de jugo desigual, a Bíblia está falando de relacionamento interconfessional. Uma confissão de fé diferente da que eu professo, da qual eu declaro e da qual eu vivo. Jugo desigual, irmãos, é quando eu me associo, quando eu faço uma aliança, porque é isso que é o casamento. O casamento é uma aliança, é um pacto firmado, onde os dois serão uma só carne. Eu faço um pacto com alguém que não confessa a minha fé em Deus. E olha, o grande perigo que algumas pessoas caem é que assim, não, mas ele não vai tentar fazer com que eu abandone a minha fé. Ela não vai fazer com que eu abandone a minha igreja. Não é esse o perigo que o povo de Israel corria, de deixar o judaísmo, de deixar a religião de Israel. Eles estavam lá na Cananéia já há muitos anos, mais de 300 anos, e não tinham abandonado a religião. O que eles tinham feito é uma aliança com os deuses idólatras. Eles viviam no senso comum que viviam os idólatras, quem não confessava a mesma fé que o povo de Israel confessava.
Jugo desigual no Novo Testamento é declarado da mesma maneira. Em 2 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, lá no versículo 14 até o verso 16, diz: não vos ponhais em jugo desigual igual com os incrédulos. Olha a expressão que Paulo usa. Não é casamento interracional, interétnico. É casamento interconfessional. É alguém que não teme a Deus, que não ama a Deus de todo o coração. E olha o que Paulo vai perguntar agora. Que não entregou a sua vida em serviço, em dedicação. Olha o que ele diz no próprio versículo 14. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz e das trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus, que é o corpo do crente, que é a pessoa, nós somos o santuário de Deus, nós somos a casa de Deus, não é a igreja, não é o templo. Como é que pode o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mas o que acontece quando o povo de Deus não quer andar só com Deus, quer fazer aliança com quem não confessa o Senhor e Salvador, com quem não confessa esse Deus verdadeiro e único, para quem não está entregue a Ele? É um erro, é viver com o inimigo, e é viver como o inimigo vive. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jugo desigual alerta para a quebra da aliança, do pacto com Deus. E isso leva o povo à idolatria. E eu separei uma frase de um teólogo que eu gosto muito, pastor Timothy Keller. Não é essa não, esse eu não gosto tanto. Eu gosto, menos, mas eu gosto mais do Timothy Keller. Eu não fiz, é uma frase grande. São 3 páginas aqui, irmãos. Vou ler. É uma definição de jugo desigual. Por favor, tenham paciência com o pastor limitado que vocês têm. Idolatria é destronar Deus. E nós fazemos isso com coisas boas, quando elas se tornam mais importantes do que Ele. Caso o seu cônjuge não partilhe de sua fé, você tentará adaptar a situação e assim empurrará Deus para longe, deixando à margem de sua vida. Você tem um relacionamento íntimo com alguém que não entende qual deve ser a verdadeira mola mestra e motivação de absolutamente tudo na vida e tudo o que você faz. A reação natural a isso é tornar Deus menos importante em relação a suas escolhas. Jugo desigual envolve idolatria. Idolatria da carência, idolatria da falta de percepção espiritual, de que somos um povo que vive uma aliança com Deus e compartilhamos com as pessoas com quem nos relacionamos, os nossos cônjuges. Uma aliança, e a nossa família deve ser uma família que vive a aliança de Deus. Cuidado. Você pode viver em jugo desigual com a pessoa dentro da igreja. Uma pessoa que é membro da igreja, batizada dentro da igreja, mas que vive em desobediência à vontade de Deus. Cuidado. Você pode viver em jugo desigual com alguém que se diz crente, que pode afastar você do ministério, do teu serviço, que não está vivendo de acordo com a palavra e o mandamento do Senhor. O jugo desigual, irmãos, nos coloca num caminho de idolatria, onde nós quebramos a nossa aliança com Deus. Sansão é diferente do primeiro juiz. Vocês lembram quem é o primeiro juiz? Otiniel. Lá no capítulo 1, versículo 11. Otiniel casou com uma moça chamada Axa, filha de um dos guerreiros mais poderosos do povo de Deus. Quem era o pai dela? Calebe. E Calebe entrou na terra prometida e disse assim: tem uma terra que o povo de Deus ficou com medo de tomar, não quis entrar na terra prometida porque lá tinha
anaquins, homens que pareciam gigantes. Pois é, eu estou velho, mas eu ainda creio na aliança e quero a minha parte da herança. Por isso o rapaz que for comigo, da tribo de Israel, eu dou a minha filha Áquisa por casamento. O que Otiniel fez? Foi lá e pôs os gigantes para correr. Casou com Áquisa, porque ele cria na aliança de Deus também. E sabe o que Áquisa fez para Otiniel? Otiniel estava lá recebendo Áquisa, ela veio numa mula, bem bonitona, enfeitada. Áquisa desceu da mula e fala assim: meu marido, o meu pai acredita na aliança da terra prometida, eu também. Pede as melhores terras, as terras que têm manancial e água, porque ele nos dará, e nós vamos prosperar aqui. Áquisa é uma mulher que foi criada na aliança e acreditava na mesma coisa que o pai dela acreditava. Não despreze a aliança com Deus. Foi isso que Esaú fez quando vendeu a primogenitura para Jacó. Não despreze a aliança com Deus, porque isso vai levar você a viver com o inimigo e a viver como o inimigo. Eu ainda quero destacar uma coisa importante sobre o versículo 4, que muitos tratam o versículo 4 de Juízes 14 como um problema, porque Sansão, desobedecendo a Deus, quebrando a lei, desobedecendo aos pais, agindo por impulso, era propósito de Deus fazer isso. O versículo 4 não diz isso, né? O que o versículo 4 diz? Seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Mas por que Deus queria isso? Eu falei que o nosso pecado não atrapalha em nada a soberania de Deus. E que por mais que Deus use pessoas pecaminosas e com desvios morais, como o de Sansão, isso não justifica o pecado. Beleza? Só que tem uma coisa importante nesse versículo. O versículo 4 termina dizendo assim: pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E o chamado de Deus para Sansão era libertar Israel dos filisteus. Deus cumpre os seus propósitos. Por que Deus precisou fazer desse jeito? Com um desobediente, com um impulsivo. Sabe por quê? Porque Sansão representa, lembra que eu falei que ele é um retrato do povo de Israel? Ele é um arquétipo do que o povo de Israel é espiritualmente. Porque há 40 anos Israel estava sob a dominação dos filisteus. Versículo 13, capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos os filisteus dominavam em Israel. E não houve clamor por libertação. O povo de Israel convivia pacificamente com os filisteus. Pastor, nós somos chamados para ter paz. O povo judeu estava certo. Sansão entrava e saía das cidades filisteias quanto queria e ainda mexia com as mulheres de lá. Se engraçava com as mulheres de lá. Você vai perceber que as filhas dos filisteus, em Timna, não é a única mulher pela qual Sansão irá se apaixonar e agir por impulso. Você vai perceber na história de Sansão. O que existe neste período é uma acomodação cultural. O povo de Israel era dominado, mas nem percebia que essa dominação estava acontecendo e nem se importava com ela. Eles estavam acomodados espiritualmente. Os ídolos dos filisteus participavam das casas, dos lares dos judeus. E eles copiavam o estilo de vida daquele povo. O maior perigo para quem vive com inimigo e menospreza a aliança de Deus é a acomodação cultural. Por causa do desprezo à aliança, o juiz de Israel e o povo de Israel não clama por libertação. E se não fosse Deus
criar um conflito entre Sansão e os parentes dessa mulher, a libertação não ocorreria. Deus deu ocasião para que houvesse uma confusão entre Sansão e a família e os homens filisteus. Deus é quem gerou o conflito. Meus irmãos, isso nos ensina outras coisas sobre desprezar a aliança. Eu sei que você está cansado, eu já preguei 45 minutos. E eu queria pregar 25, olha só, está tudo errado, né? Não há amizade entre o povo de Deus e o mundo. Não há. E não é o Velho Testamento que diz isso, não. O Velho Testamento está dizendo isso aqui. Deus, a gente está lendo. Aí você fala, não, eu gosto mais do Novo Testamento. Ai, o pastor Arão não prega. Eu já cansei de juízes. Ai, não aguento mais. Só juízes. Né? Pois bem, vamos ficar com Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis. Em grego, na verdade, não é infiel. Adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então vai para a balada, irmão. Vai. Escolhe o tipo de vida voltado para os seus instintos e impulsos. Segue aquilo que a visão dos teus olhos querem. Tem um conselho em Eclesiastes capítulo 11. Vai até onde o teu olho alcança, o que o teu coração deseja. Mas saiba de uma coisa, Deus te pedirá contas. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, adúlteros, vocês não sabem, não compreenderam que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por isso Deus usa soberanamente os defeitos de Sansão, para libertar o povo de Israel, da sua acomodação cultural, porque o povo de Israel não queria libertação contra os filisteus, eles queriam associação e jugo e desigual contra os inimigos do Senhor. Agora sim, Elaine, aquele teólogo. Michel Wilcock, esse tiozinho simpático aí. Eu gosto dele, mas tem alguns textos dele traduzidos para o português, são poucos. A maior parte das suas obras, ele é um biblista, um exegeta, estão em inglês, isso dificulta desfrutar aí da sabedoria desse científico da Bíblia. Esse Wilcock, ele diz assim, comentando Juízes: não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo, pois quando não há conflito, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Se o teu coração não estiver tomado pela fé cristã, alguma outra coisa ocupará esse lugar. Não viva com o inimigo. Não despreze a aliança de Deus. Jesus é o juiz melhor e maior, porque Ele conduz a nossa vida à aliança. Ele mesmo renovou a aliança em nosso favor, a aliança com a qual Ele fez com o seu sangue, para nos remir, para nos salvar e para nos fazer andar em obediência a Deus e experimentarmos a sua vontade. Jesus é o juiz maior e melhor, porque Ele venceu o inimigo que não podíamos vencer, que nos dominava. Ele não se une em adoração idólatra. Jesus vence o pecado e isso nos livra da morte. Só Jesus. Ele é o Senhor. Não viva com o inimigo. Não viva por impulso. Não se apaixone pela pessoa errada. Não vive em jugo desigual. Não despreze a aliança com Deus.
Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.